As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h02. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2013. Hoje é Dia Mundial Sem Tabaco, é Dia da Juventude Luterana do Brasil, Dia do Comissário de Bordo e também aniversário do nosso colaborador Rogério Ataíde. Um abraço a você, Rogério Ataíde, que acompanha sempre a nossa programação. 3h03. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nossos ouvintes. E eu também queria estar nessa, Luciana, e mandar um abraço todo especial para o nosso amigo Rogério Ataíde, que além de um cronista fantástico, traz sempre boas reportagens, é uma pessoa sensacional, muito amigo nosso. Então, parabéns, Rogério Ataíde. Você merece um bom final de semana para você também. Que você possa ter o melhor dia de toda a sua vida no dia de hoje, Rogério Ataíde. 3h03, acompanhando aqui direto do nosso estúdio também Silvia Lucina. Um abraço para você, Silvia, que está nos acompanhando e também trouxe hoje um empadão pra gente aqui, hein, Ciro? Pois é, Luciana, hoje a nossa sexta-feira tá fantástica. Vai ser uma excelente sexta-feira, já estou prevendo tudo. Vamos almoçar depois do programa hoje. Com certeza. E o Vida News está no ar, acompanhe a partir de agora os principais destaques do dia. Vamos começar com a manchete de Balsa Nova. Glauco Silveira, com você, Glauco. A administração pública de Balsa Nova divulga mais sobre o Horto Municipal e seus benefícios. E de Balsa Nova vamos agora a Curitiba. Vamos voltar para Curitiba. Quem traz as informações é Rogério Ataíde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News. Com a corda no pescoço, endividados, muitos governadores, Luciana Pombo, dependem da União até para pagar salários. Imagine, Luciana Pombo, como eu digo, Luciana Pombo do céu. Imagine. Ainda não sou do céu porque apesar de ter as asas de pombo, estou voando bem pouco, viu, Rogério Ataíde? E das informações aqui de Curitiba, já viu, a gente foi para Balsa Nova, Curitiba, agora a gente vai a Londrina. Quem traz detalhes é Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema: Araruta tem seu dia de mingau. Me aguardem. E de Londrina, agora vamos até Brasília. Quem traz informações? Yuri Hudson. De cada 100 mortes no Brasil, 13 são provocadas por doenças relacionadas à dependência do cigarro. O número é ainda mais assustador quando se sabe que esse mal pode ser evitado. Aliás, no Dia Nacional Sem Tabaco, você tem que prestar bastante atenção nessa reportagem de Yuri Hudson, direto de Brasília. Agora vamos ao esporte. Ciro Júnior é quem traz as informações. Ciro. Paraná, Atlético e Curitiba estarão em ação neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Estas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui no Vida News, que já está no ar. Aliás, hoje a gente tem também uma entrevista com o deputado estadual Ney Leprevô. Você vai acompanhar os detalhes desta entrevista falando sobre saúde. E também teremos aqui no estúdio uma entrevista com o presidente estadual do PMB, o Partido Militar Brasileiro, Ramires Staichok. 3h06. Tempo e temperatura. O estado do Paraná tem uma trégua nas chuvas nessa primeira metade do feriado prolongado e retorno dessas mesmas chuvas a partir do sábado e domingo. Isso porque temos agora uma massa de ar mais seco dominando o sul do país, o que garante em boa parte do estado paranaense uma quinta e uma sexta-feira de tempo mais aberto, mas até o final da sexta-feira áreas de instabilidade já avançam a partir do norte da Argentina e Paraguai. E, portanto, no finalzinho da sexta-feira já podemos ter as primeiras pancadas de chuva, mas vai ser ao longo do final de semana, o primeiro final de semana de junho, que devemos ter o retorno das pancadas de chuva. Tempo mais instável, com chuva até apresentando volume significativo do centro para
o oeste do estado ao longo do sábado. O domingo com tempo fechado, com chuva a qualquer momento, e dessa vez a parte leste do estado tem os maiores volumes acumulados. Portanto, o feriado começando com uma condição de tempo aberto, temperaturas baixas, terminando novamente com essa chuva. A boa notícia para quem já está cansado de toda essa chuva é que a próxima semana deve ser com tempo mais seco no estado do Paraná. Previsão do tempo, uma parceria, agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Trânsito. Um carro e uma moto bateram na Avenida Prefeito Erasto Gettner, no cruzamento com a Rua Gago Coutinho. Muita atenção nesta região que fica no Bacaxeri. 3 e 8. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa, em Londrina, Silvio Nami Júnior, em Maringá, e Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3 horas 8 minutos. Entrevista. O deputado estadual Ney Leprevô, líder da Frente Estadual da Saúde e Cidadania da Assembleia Legislativa, já ajuizou uma ação para pedir o fornecimento gratuito da vacina contra a gripe influenza A H1N1 a todas as pessoas residentes no Paraná, inclusive as que não fazem parte do grupo de risco. E é com ele que a gente vai conversar agora por telefone. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Nós estamos já há um bom tempo gestionando junto ao Ministério da Saúde a liberação da vacina contra a gripe H1N1 para todos os paranaenses, mas infelizmente não obtivemos respostas aos nossos ofícios, aos nossos requerimentos. E como o frio vem se intensificando no Paraná, entendemos que a medida correta seria ajuizar uma ação popular para que o Ministério da Saúde disponibilize ao nosso estado a vacina para que todas as pessoas que desejarem possam recebê-la. Bom, nesse momento apenas as que fazem parte do grupo de risco é que receberam já essa vacina. Daria tempo ainda de vacinar estas outras pessoas, deputado? Sem dúvida, até porque houve sobras de vacinas, né? O grupo de risco ele é composto apenas pelos detentos do sistema prisional, as pessoas com mais de 60 anos de idade, as crianças de 6 meses a 2 anos, os indígenas e as gestantes. Infelizmente, essa definição de grupo de risco, ela é uma definição arbitrária, não é uma definição científica. E o Ministério da Saúde não leva também em conta, no momento de fazer essa definição, as características climáticas de cada um dos estados. Exatamente, então, o Paraná é um dos que mais tem a doença, né, deputado? É um dos estados que mais tem. Você não pode comparar uma cidade fria, gelada, como Curitiba, com Fortaleza, onde faz calor praticamente o ano inteiro, né? Aqui a possibilidade de proliferação de vírus de gripe é muito maior. Então nós já há muito tempo estamos nessa briga. Em outras oportunidades já tive que entrar na luta também pelo Tamiflu, que não era disponibilizado para todos. Felizmente conseguimos a liberação na época e agora nós estamos nessa luta. Espero que o Poder Judiciário compreenda a importância de dar ganho de causa à nossa ação popular. Sabemos que é uma briga de Davi contra Golias, enfrentar a União Federal. Mas nós entendemos que estamos com a razão, até porque estamos amparados na Constituição brasileira, né, Luciana? Exatamente, a Constituição brasileira que garante esse direito à saúde a todas as pessoas. Exatamente. E veja, existem certas discrepâncias, né? É claro que nós respeitamos e defendemos os direitos humanos, mas você dizer que uma criança de até 2 anos pode receber essa vacina e uma criança de 2 anos e meio não pode, chega a ser motivo de agonia para alguns pais, né? Pessoas assim que têm condições de pagar pela vacina ficam tranquilas. Eu, graças a Deus, tenho. Agora pense aquele pai que tem 3, 4 filhos lá, um com 4 anos de idade, outro com 5, outro com 6, que estão vendo as crianças espirrando, tossindo,
querem dar a vacina, não podem, e aí leem no jornal, ouvem no rádio que o grupo de risco tem contemplados com a vacina os detentos do sistema prisional. Eu imagino que chegue a ser revoltante. Sem dúvida nenhuma. Como é que se explica para um pai desses, né, uma situação como essa? Então nós estamos tentando, estamos fazendo a nossa parte, estamos lutando, não é fácil, é uma luta difícil, mas eu espero que a justiça dê ganho de causa e permita que todos os paranaenses possam ter acesso a essa vacina, até porque tem vacina disponível lá no Ministério. Ok, deputado, obrigada pela entrevista e pela participação com a gente. Uma boa tarde para o senhor. É sempre um prazer, Luciana. Boa tarde para você, um abraço a todos. Até a próxima, tchau, Obrigado. tchau. Obrigado, tudo de bom. Bem, nós ouvimos então o deputado estadual Neile Prevot. Ciro Júnior, essa é uma questão bastante séria, né? Todos nós queremos, com certeza, receber a vacina da gripe. E ele entrando na justiça, como entrou contra a União, ele vai favorecer com que toda a população tenha acesso a uma vacina que deveria já ser universal, sem dúvida nenhuma. Exatamente, não ficar só naquele grupo de risco, né, que eles comentam tanto. Achei bem válida a iniciativa do deputado, parabéns para ele e nós que precisamos da vacina. Quem quer, não sei se você sabe, Luciano, quem quer comprar vacina até consegue, mas paga R$650. Pois é, um absurdo. Né? Nem toda a população pode ter 100, R$150 para pagar a sua vacina, daí mais 100, 150 para o do filho, outro exatamente. Filho, marido, sei lá mais quem. Não, exatamente. Eu achei válida a iniciativa e tomara que dê certo na justiça, que dê um ganho de causa pro ele acredita gente, né? Que ainda vai dar tempo, que vai sair nesse inverno alguma coisa. Espero que dê realmente. Pra gente que já teve problemas de H1N1 na família, é bastante triste você chegar num posto de saúde e ver que não existe nada favorecendo a essa população. Mas como nós conhecemos a nossa lentidão da justiça, é capaz de dar o ganho de causa, mas valer pro ano que vem, o que também já é muito válido, né? Se der ganho de causa, já está bastante válido. A gente vai ter que aplaudir aqui a justiça brasileira, sem dúvida nenhuma, né, Ciro? Bem isso. 3h14. Ouvinte Vida. E hoje eu vou perguntar para você, ouvinte Vida, você considera o Brasil um país livre? Pense, você considera o Brasil realmente um país livre, onde você possa ter as suas iniciativas, onde você possa ter as suas decisões? Participe com a gente pelo telefone 3029-9290. Você pode participar também dando sua opinião aqui através das redes sociais. Muita gente já participando pelas redes sociais. Ou então também pelo torpedinho. Calma aí, pelo torpedinho ainda não, que eu tô sem o torpedo aqui na mão. Então você tem o telefone ou as redes sociais para participar. Eu já tenho várias participações aqui, mas eu gostaria de ouvir sua opinião, Ciro Júnior. O Brasil, para você, é um país livre? Olha, Luciana, o Brasil não é um país totalmente livre, mas já está num caminho bom. Se a gente comparar com países que nem Cuba, Venezuela, países da América Latina, muitos países da Europa ainda hoje, o Brasil está no caminho certo, apesar do nosso governo estar querendo fazer um boicote, uma censura para a nossa imprensa, o que Deus, se Deus quiser, não vai acontecer. Espero que isso não aconteça nunca. E também está querendo tirar os poderes do Joaquim Barbosa, lá da Justiça Federal, né? O ministro do STF. Exatamente, mas apesar disso, eu acredito que o Brasil ainda, a gente pode falar o que quer livremente aqui na emissora, nas redes públicas, nas redes privadas. Eu acredito sim que o Brasil é um país 80% livre em comparação com aqueles países que não podem nem abrir a boca. Existem países muito piores sim do que o Brasil, mas enfim, nós vivemos numa democracia. Para você, essa democracia é realmente uma democracia que te favorece? O Brasil é livre? Você também pode dar sua opinião, sendo ou não parecida com a do Ciro. Você que sabe. Todas as redes sociais estão à sua disposição e também o nosso telefone. E, Luciano, eu sei também que 90% das opiniões vão ser contrárias à minha aqui. Você acha que sim? Acho que sim. Vamos ver, mas a polêmica é boa. Eu gosto da polêmica. Eu sou otimista. Se a gente for ver lá, então, na Ásia, no Oriente Médio, então, não existe democracia. O Brasil, querendo ou não querendo, é um país democrata e as nossas leis estão aí para ser cumpridas. Não são, é verdade, mas isso é outro problema. Não é questão da pessoas livres, no caso. O Paulo Vitor participando com a gente aqui através do Face, na nossa página do Vida News 92,9 FM, ele diz o seguinte: não, para mim o Brasil não é um país livre. No Twitter, participando com a gente, o Gilmar Alberto, um abraço para o Gilmar, ele é coxa branca, amigo nosso, ele diz o seguinte: para uns sim, o Brasil é livre, mas para outros não. É a opinião do Gilmar Alberto, dizendo que isso depende muito em que classe você está. Também participando através do Facebook, o Ronaldo de Oliveira Nardão diz: evidentemente não, o Brasil não é livre.
O José Domingos dos Santos, você tem razão, a maioria está dizendo que não, viu? José Domingos dos Santos está dizendo o seguinte: não, e vai demorar para isso acontecer com tudo que já passamos e estamos passando com os vermelhinhos no poder, diz o José Domingos dos Santos, que liga para donos de emissoras, de rádios e de TV, jornais, pedem para demitir esse ou aquele ou tirar do horário nobre. Beijos, amiga, e um ótimo final de semana. José Domingos, pode ser que isso aconteça assim? A gente não vai dizer que não, mas felizmente, aqui na Rádio Vida nós temos sim a liberdade de dizer o que está acontecendo para você. Seja ela favorável ou não ao PT, seja favorável ou não ao PSDB, seja favorável ou não ao PV, ou seja lá qual outro partido nós tenhamos que falar aqui. Na verdade, o que se discute é a notícia. É ela que você tem que ter em primeiro lugar na pauta do teu dia. Daqui a pouquinho eu leio outras participações, Ciro, aqui, para que a gente saiba o que pensa o nosso ouvinte sobre a sua liberdade. Afinal, o Brasil é livre ou não? Continue participando com a gente. 3h18. Giro de reportagem. E abrindo o nosso giro de reportagem, vamos falar sobre o tema de hoje também, já que hoje é Dia Mundial Sem Tabaco. Com relação ao cigarro, direto de Brasília, Yuri Hudson traz as informações de doenças ligadas ao cigarro, que estão matando 6 milhões de pessoas somente no Brasil. Informações então com Yuri Hudson. De cada 100 mortes no Brasil, 13 são provocadas por doenças relacionadas à dependência do cigarro. O número é ainda mais assustador quando se sabe que esse mal pode ser evitado. O último dia do mês de maio, dia 31, é a data mundial de combate ao tabagismo. O cardiologista Rafael Munerato atende diversas pessoas que desejam parar de fumar. Ele sempre pondera aos que querem e especialmente aos que não querem, que essa é a melhor opção para quem deseja ter mais qualidade de vida. De que 50% do sucesso de uma pessoa saudável ou doente tem a ver com o estilo de vida que ela leva. E, portanto, o cigarro, nesse contexto, dá uma dependência química, ele leva a um vício e ele... Fumar, infelizmente, torna-se um hábito presente no dia a dia de milhares de pessoas. Mas Munerato ressalta que, assim como todos os hábitos, este pode ser eliminado, especialmente porque o cigarro causa diversas doenças e pode levar à morte. A parada do tabagismo, ela vem com apoio médico, com apoio psicológico e com a compreensão, muitas vezes, desse hábito. Quando você cria hábitos, ele segue um tipo de reflexo praticamente, em que a pessoa não raciocina mais e segue aquele hábito. Quem já fuma há anos e deseja parar com o hábito, largando o cigarro, deve buscar auxílio médico. Essa é a melhor forma. O apoio psicológico vem nesse sentido, de auxiliar essa pessoa a identificar e a quebrar esse hábito. E o apoio médico vem muitas vezes porque hoje nós temos drogas que ajudam a pessoa a sentir menos, a falta daquelas substâncias que viciam no cigarro. Para reforçar os malefícios do cigarro, vale ressaltar dados de uma pesquisa do Instituto do Coração. 1 em cada 2 fumantes morrerá por doenças relacionadas ao tabagismo. Cerca de 29% das mortes por doenças cardiovasculares são decorrentes do cigarro. Na área do câncer, 33% das mortes por neoplasias têm relação com cigarro. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, e a gente discute aqui sobre liberdade ou não, se a gente vive num país livre. E nos bastidores eu falava para o Ciro que existem alguns problemas mesmo no Brasil. Por exemplo, o cinto de segurança, ele é obrigatório. Mas ele é obrigatório, segundo o próprio Ciro colocou aqui para mim, é obrigatório até para proteger vidas. Pode ser, o cinto de segurança é obrigatório para proteger vidas, tá bom. Outra coisa, a gente pode falar aqui do voto. O voto é obrigatório. Mas o voto é obrigatório por quê? Existe também um motivo do voto ser obrigatório. Ele é obrigatório para evitar a compra de votos. Então, se a gente começar a verificar, existem sim algumas restrições à liberdade, mas todas com justificativas. E a gente ouviu o Yuri Hudson falando do tabagismo. Será que então não seria interessante a gente fazer também uma certa asepsia? E vamos proibir o tabaco? Ou não seria interessante?
não seria interessante para o governo por causa dos impostos gigantescos. Para o governo não, mas para a população, será que não seria interessante? Aí eu já tenho uma visão diferente. Por exemplo, aí é o livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa quer fumar, se quer que faça alguma coisa mal para ele, mas que não prejudique os outros, eu não tenho nada contra o cara que fume, que mas beba ele na vai sua se casa. Prejudicar, vai ser mais ou menos a mesma história do cinto de segurança ou não? Bem, Luciana, aí a gente vai entrar já na questão da saúde, do que o cara que fuma tal, com o tempo vai ter alguma coisa no pulmão, vai lá encher o SUS, né? E vai dar gastos pro governo. Acaba dando gastos. A gente vai entrar num círculo vicioso. Exatamente. E vai entrar numa discussão que não tem uma resposta. Né? O dinheiro que ganha com impostos, acredito que é vultoso, que jamais eles vão querer perder essa boca, né? Vamos ver se a gente consegue falar com o Ministério da Saúde. Está lá a Karina Chagas para trazer também informações direto de Brasília. A gente ouviu de Brasília Yuri Hudson, agora a Karina Chagas. Vamos ver se a gente consegue chamá-la de lá. Karina, boa tarde. Da Rádio Vida FM. Vamos falar sobre o SOS Emergência. O Hospital do Trabalhador, aí em Curitiba, é um dos 22 hospitais de grande porte incluídos no SOS Emergência, criado pelo SUS, Ministério da Saúde. O programa vai qualificar o atendimento nos maiores hospitais brasileiros. Com a chegada do programa, muita coisa vai mudar no Hospital do Trabalhador. Equipes treinadas vão acolher os pacientes e avaliar o nível de gravidade e de urgência no atendimento. O fluxo de internação será mais ágil e a gestão de leitos mais eficiente. Até 2014, os 40 maiores prontos-socorros em 26 estados e Distrito Federal estarão incluídos no SOS Emergência, que é parte da rede Saúde Toda Hora. Outros serviços de saúde oferecidos pela rede são o SAMU 192, UPA 24 horas, salas de estabilização, serviços da atenção básica e Melhor em Casa. Do Ministério da Saúde, Karina Chagas para a Rádio Vida FM. Com você, Luciana. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você também, Karina Chagas. Um grande abraço para você aí, direto de Brasília, trazendo as informações sempre para a gente do Ministério da Saúde. Neste momento, 3h23, e agora vamos às informações aqui de Curitiba. Um estudante paranaense está treinando para a Olimpíada Internacional de Astronomia. Olha só que curioso. Quem traz os detalhes é Jefferson Nunes. Jefferson. O estudante Lucas Bartosik, de 15 anos, que é estudante do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra, em Virmont, vai participar nos próximos meses de treinamento na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. A vaga é consequência da medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, conquistada pelo adolescente no ano passado. Lucas também conseguiu outras medalhas em edições anteriores da Olimpíada Brasileira de Astronomia, sendo prata em 2010 e bronze em 2011. O aluno disse que não sabe ao certo como começou o interesse pela ciência, mas que o primeiro livro sobre astronomia foi dado pela esposa do dentista da família. O interesse já era algo que eu tinha já lá desde os 3 anos de idade, com o qual eu recebi meu primeiro livro de astronomia de um dentista da minha família, o qual eu já falava nessa idade sobre o livro, sobre astronomia, algo e tal, e da próxima vez que eu fosse no dentista, a esposa dele ficou de me dar algum livro sobre esse assunto. O estudante disse que a expectativa cresce a cada dia que passa e que ele acredita no próprio potencial. A expectativa cresce muito cada vez que se aproxima ao evento, até porque é a primeira vez que alguém da nossa região aqui participa de um evento internacional. E sem dúvida, como dizia um psicólogo que me avalia toda vez que eu vou lá, ele conversa comigo, a receita é sempre manter a calma e acreditar no meu próprio potencial, que, ouro eu já consegui na Olimpíada Brasileira. E tentar trazer alguma medalha para o Brasil. A Olimpíada Latino-Americana deve acontecer em setembro, em local ainda a ser definido. Lucas espera que, com a participação, várias oportunidades de estudos apareçam no futuro. Ele quer ser bacharel em física e seguir na carreira de pesquisador na área de astronomia. Essa é a minha área, nesse caso, tanto a astronomia quanto a física. Eu pretendo chegar a um doutorado e ser pesquisador nesse ramo e tentar fazer mais descobertas científicas sobre tal assunto. O prazo final para cadastro de alunos e professores da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e Mostra Brasileira de Foguetes é dia 16 de junho.
Para mais informações, basta acessar o site www.oba.org.br. Jefferson Nunes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Neste momento, 3h26, e na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná vai promover o debate Os Novos Desafios dos Órgãos de Controle, em comemoração aos 66 anos de atividades. Entre os palestrantes estão o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, que vai estar aqui em Curitiba, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o paranaense Sérgio Cuquina. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Artagão de Matos Leão, vai fazer a abertura deste evento na segunda-feira. 3h27, agora informações ainda aqui de Curitiba com o Rogério Ataíde. Ontem o governador Requião falou no Twitter dele, deu uma notícia no Twitter dele, e eu acho que é verdade, Luciana. Olha o que está escrito aqui. Futuro comprometimento. 27 estados da União estão com a corda no pescoço. E 13, Luciana, desculpem, estou meio gripado. E 13, para não dizer outra palavra, estão naquela situação que o Requião falou ontem. Ele falou ontem no Twitter dele, está aqui, ó. Futuro comprometimento com 13 estados em 2014 já estão comprometidos. 13 estados já terão ultrapassado o limite de gastos com pessoal, que é de 46,55% da arrecadação. São eles, Luciana. Anota aí rapidinho para dizer que não. O homem falou a verdade. Veja aí, ó. Minas Gerais, 50,54%. Isso que ele já ultrapassou o limite, já não dá mais, vai ter que emprestar dinheiro. Rio Grande do Sul, 56%. Tocantins, 55,1%. Goiás, 54%. Eu vou arredondar, certo? Distrito Federal, 52%. Paraíba, 51,4%. Sergipe, 50%. Rio Grande do Norte, 49%. Paraná, 48%. 48,56%. Paraná. Pernambuco, 48,42%. Isso é inquestionável, hein? Nem o governador questiona isso aí, tá? Ele pode até questionar, mas é isso aí. Ceará, 48%. Santa Catarina, 47%. Amazonas, 47%. Esse estudo indica que em 8 dos 13 estados os gastos com o pessoal superarão em 2014 o teto de 49%. Entre elas, Luciana Pombo do Céu, proibição de receber verbas federais, firmar convênios ou fazer financiamentos para projetos e obras em 2014. Então, aquela notícia que eu escutei você dar ontem, Luciana Pombo, tem um grande fundo de verdade. Tá aqui, na minha mão, o documento que eu consegui. Tá aqui. Rogério, um bom final de semana a todos, né? Fiquem com Deus, um abraço a todos vocês do programa Vida News, vivam em paz, superem as mágoas, superem as intolerâncias, que Deus ajude a todos nós, né? Rogério Ataíde para o programa Vida News. Eu não sei você, Ciro, você já viu o Twitter do Requião? Olha, eu aconselho para quem tem Twitter que siga o Roberto Requião, o senador Roberto Requião, porque é divertidíssimo. Eu sei. Olha, realmente é bem interessante. Aliás, ele traz várias verdades, mas ele fala de uma forma que não tem como não rir. Não tem como rir. Ele fala até as broncas dele, mas de forma até bem humorada. Até essa bronca que ele deu no Beto Richa, até ontem você pediu pro Beto Richa te desmentir essa notícia. Para ele vir em público, que está aqui o microfone aberto para ele fazer isso. Ele não desmentiu, mas é divertido. Quem tem Twitter, eu aconselho mesmo. Eu sigo o senador e é bem bacana. Eu não consigo seguir porque o senador me bloqueou, mas, senador, eu queria muito seguir o senhor no Twitter. Me desbloqueia lá, senador, vai. E outra coisa, a gente sabe que o senador Roberto Requião, até um abraço pra ele acompanha o nosso programa. Ele acompanha, é verdade. Ele já disse que acompanha o nosso programa. Isso. Aliás, por isso mesmo que eu tô pedindo, Requião, por favor, me desbloqueia lá que eu também quero segui-lo no Twitter. Eu acabo sabendo que o senhor escreve simplesmente porque eu recebo a atualização no meu e-mail, mas não consigo ver no mesmo instante em que o senhor
senhor está escrevendo. Neste momento, 3h31, vamos agora às informações policiais. Uma mulher, olha só a informação, uma mulher com pedras de crack na calcinha foi presa aqui na cidade de Curitiba. Acompanha. 30 pedras de crack que estavam dentro das roupas íntimas de uma mulher foram apreendidas pela Guarda Municipal. O casal foi preso em flagrante. Eles foram encaminhados para o 1º Distrito Policial e devem responder por tráfico de drogas. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Agora, Ciro Júnior, essa informação é interessante, né? A gente já viu dólares na cueca. Já. Eu já vi cocaína no estômago. E isso até que é comum, viu, Luciano? É comum, acontece muito em aeroportos, né? Eles usam muito esse tipo de artimanha. Aliás, esses dias eu li aqui uma matéria de que uma pessoa acabou indo pro hospital depois, achou que estava tudo bem, né? Que é só engolir e pronto. Só que não tem o é perigo assim. de estourar o saquinho lá dentro, né? E aí pode se complicar e muito. E agora essa mulher com pedras na calcinha, pedras de crack, dá pra entender? E o pior é que eram 30 pedras de crack. Não era pouco. Não era pouco, não. Nossa, como que pode? Criatividade É a criatividade humana... desse pessoal cada vez indo mais longe, né? Ainda bem que a polícia conseguiu pegar. Só que isso que eu não entendo, que a casa sempre cai. Eles fazem isso, eles ficam nervosos na hora e cai. A polícia tá bem treinada para pegar esses casos. Já passou da hora em que a polícia não via. Exatamente. Agora a polícia vê. Ontem, Luciana, pra você ter uma ideia, mandaram, parece que 100 quilos de cocaína por Sedex. Você imagina? Será que os traficantes não sabem que os Correios têm um raio-x que pega agora tudo que tá passando? Não dá pra entender. Tá sendo tudo verificado. Não, eles acham que não. Eu tava vendo que na Casa Blanca, lá nos Estados Unidos, agora mandaram também veneno. Você acredita? Mandaram veneno pro presidente. Imagina que ia chegar até o presidente. Não nunca, tem cabimento, né? Nunca. É muito amadorismo. Bom, e um temporal de curta duração com ventos fortes destelhou 20 residências no bairro Lajeado e causou estragos num posto de combustível em Carambeí, aqui nos Campos Gerais do Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Comunitário de Carambeí, não houve feridos, apenas danos materiais. O posto localizado às margens da PR-151, próximo ao perímetro urbano, teve parte da cobertura arrancada. Uma parede de alvenaria caiu e danificou parcialmente 3 carretas e um automóvel. 3h33, 3h33, intervalo e daqui a pouquinho muito mais informações para você. Três horas 37 minutos. Giro de reportagem. E voltamos a girar a nossa reportagem. Vamos girando com as informações agora de Ciro Júnior. É que houve uma rebelião no município de Guarapuava, aqui na região central do Paraná. Quem traz os detalhes é Ciro Júnior. Os presos da cadeia pública de Guarapuava, na região central do Paraná, realizaram hoje uma rebelião. O local, que tem capacidade para 30 detentos, abriga mais de 300. Ao meio-dia, a direção da cadeia negociava com os presos para tentar encerrar o motim. A superlotação tem provocado diferentes problemas na cadeia. O último foi a fuga de 15 presos. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Aliás, este é um problema bem antigo também, né, Ciro Júnior? Faz tempo, desde o governo Jaime Lerner, eu tenho ouvido falar de que as cadeias estão superlotadas, que os presos estão tendo que dormir em revezamento, que não tem lugar para ninguém. Ou seja, é um problema antigo e que os governos estão tentando resolver. O governo Jaime Lerner dizia que ia resolver lá atrás. O governador José Richa, Roberto Requião, nossa, eu fui longe, fui no José Richa. O governador Roberto Requião assumiu também com o mesmo discurso de que fariam novas penitenciárias, que acabaria com a superlotação, também não conseguiu. E agora o governador Beto Richa tem esse mesmo tipo de discurso e nós ainda estamos sofrendo com as rebeliões. Mas eu tenho certeza que você se lembra, também gostaria que o eleitor paranense se lembrasse, que essa foi uma das promessas do atual governador Beto Richa. Foi sim. A reforma prisional foi mostrada em várias vezes na campanha política, lá nas propagandas eleitorais gratuitas, que ele falou que ia fazer reformas e falou que ia fazer 5 ou 6 novos presídios de segurança máxima. Até agora... Estamos esperando. Estamos sim. esperando. A secretária Maria Tereza Willy Gomes também disse várias vezes nesse mesmo caminho, nesse mesmo discurso, de que conseguiria reduzir essa superlotação. E eu li, Luciano, o plano diretor sobre isso. E olha, no papel está maravilhoso. Temos que pôr na prática. Vamos lá, vamos esperar que realmente as coisas saiam do papel e venham para a realidade. E um homem cuja identidade não foi apurada, com aparência de 30 a 40 anos, foi encontrado morto a menos
menos de 100 metros da sede da torcida organizada Fúria Independente, no bairro Jardim Botânico, aqui em Curitiba. Ao lado do corpo, a polícia encontrou ainda um carrinho de papel que teria sido usado para levar o corpo até o local. De acordo com a polícia, ele vestia uma calça azul e uma camiseta branca e não portava documentos. O desconhecido teve morte por agressão e foi ferido na cabeça, possivelmente durante a madrugada. Vamos agora a informações de Balsa Nova, Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. O Horto Municipal de Balsa Nova está em funcionamento desde o início deste ano, com produção de árvores e espécies nativas e hortaliças. O Horto disponibiliza diversos serviços à população. Estamos divulgando para que o balsanovense conheça os serviços prestados, afirmou a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Juscelia Leal Ferreira. Diversas mudas de espécies nativas estão à disposição do balsanovense. O ipê amarelo, gurucaia, angico, pata de vaca, cedro rosa, pinheiro, dentre outros. Além da distribuição das mudas, o cidadão encontra no horto o auxílio técnico de um engenheiro agrônomo em diversas áreas. Além do cultivo das mudas, o horto também produz hortaliças que são utilizadas no Hospital Municipal e nos Centros Municipais de Educação Infantil de toda a cidade. Com o auxílio técnico do agrônomo, a população tem a oportunidade de comercializar sua produção no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Segundo a secretária, o objetivo da nova administração é aumentar e diversificar ainda mais a produção. Ela esclarece também que para retirar mudas é necessária a retirada de uma autorização no Parque Manancial. Informações 41 3636 1615. Glauco Silveira, de Balsa Nova, para o Vida News. Vida News. E está paralisada as obras de reforma do hospital que poderia beneficiar a assistência à saúde dos quase 4 mil habitantes do município de Iguaraçu, na região norte. Olha o nome do município, Iguaraçu, eu não conhecia. Mas, como não concluiu o empreendimento previsto no plano plurianual e na lei orçamentária anual, a prefeitura está com as contas e o balanço financeiro de 2011 irregulares no Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas notificou o ex-prefeito Manuel Abrantes Neto sobre o projeto de revitalização deste hospital, que se chama Hospital Menino Jesus, inicialmente orçado em R$ 79 mil. Manuel Abrantes Neto informou dependência de repasses federais que só teriam ocorrido em 2011. De acordo com ele, as obras teriam reiniciado no ano passado. Informações do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, de junho do ano passado, no entanto, indicavam uma nova paralisação. Que coisa, né? Parece que quando o problema é saúde, é educação, os prefeitos, os administradores, sejam eles municipais, estaduais ou federais, não olham com o respeito que deveriam olhar. 3h42, 3h42. E das informações de Balsa Nova, agora voltamos a Brasília. Especialistas estão defendendo um projeto que cria um programa de combate ao bullying. De lá, quem traz as informações é Lara Raj. Especialistas foram unânimes em defender o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Combate ao Bullying, em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta define bullying como ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, praticado por indivíduo ou grupo contra uma pessoa. O autor do projeto, deputado Vieira da Cunha, do PDT Gaúcho, explicou que já existem diversas leis municipais e estaduais sobre o assunto, mas, segundo ele, uma legislação nacional é necessária para instituir um programa de combate ao problema em todo o território brasileiro. Segundo ele, o resultado do bullying são altos índices de repetência e de evasão escolar. Salvo honrosas exceções, as escolas, via de regra, estão desaparelhadas para lidar com esse fenômeno. E isso é muito preocupante. O que o nosso projeto quer é exatamente isso, conscientizar a escola e as famílias para a gravidade do problema e para a necessidade de que nós tenhamos equipes multidisciplinares preparadas para lidar e combater a prática do bullying. Os debatedores também foram unânimes em defender que o Programa Nacional de Combate ao Bullying priorize ações socioeducativas por parte das escolas e não punições. A pesquisadora Cleo Fante ressaltou que os agressores praticam o bullying porque querem status de poder, pertencimento a um grupo e popularidade. Segundo ela, a escola pode oferecer isso aos alunos, por meio de atividades que lhes forneçam postura de liderança de forma construtiva. E é importante que as escolas façam um trabalho com os autores de ressocialização, para que eles aprendam a conviver pacificamente, a respeitar o outro, porque a punição com advertências,
disciplinária, ou com suspensão, ou dependendo do caso, a expulsão, não vai resultar efeitos positivos. Muito pelo contrário, às vezes vai gerar mais raiva, mais ódio, mais violência. Então esse indivíduo fora da escola, ele pode se converter num agente violento dentro da sociedade, em outros espaços sociais. Cleo Fante apresentou ainda dados de pesquisa coordenada por ela que mostra que o cyberbullying, ou seja, o bullying feito pela internet, é mais frequente que a prática ao vivo. Segundo a pesquisa, 17% dos alunos estavam envolvidos em bullying dentro do ambiente escolar e 31% em bullying pela internet. Foram ouvidos cerca de 5.000 estudantes de escolas públicas e privadas, nas 5 regiões brasileiras. O projeto de lei que institui o Programa Nacional de Combate ao Bullying já recebeu o parecer favorável do relator, deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Lara Raj. Vida News. E uma pesquisa do Instituto Data Popular divulgada hoje revelou que 37% dos brasileiros não aceitariam ter um filho ou uma filha homossexual. A pergunta: você aceitaria, numa boa, ter um filho homossexual? Foi feita a 1.264 brasileiros de 100 cidades em todas as regiões do país nos 3 primeiros meses deste ano. O índice de rejeição é 10 pontos percentuais menor do que o daquelas que aceitariam sim se o filho ou a filha se declarassem gays. 47%. A taxa considerada alta pelo Instituto, ela é superior entre os homens, 45% disseram que não aceitariam de jeito nenhum, e entre as pessoas com mais de 50 anos, 46% rejeitariam seus filhos, de acordo com a pesquisa. Apenas entre os mais jovens, com idades entre 16 e 34 anos, a resposta positiva foi dada por mais de 50% dos entrevistados. 3h46 e fechando nosso giro de reportagem ainda em Brasília. O governo federal quer elevar o Brasil no ranking da economia turística. Quem traz os detalhes é Daniele Soares. Os preços abusivos no turismo brasileiro preocupam o governo. O executivo quer conscientizar empresários do setor hoteleiro e comerciantes para evitar os valores exorbitantes. Segundo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, os preços em alguns lugares do Brasil são muito altos, o que prejudica a vinda de estrangeiros e até a circulação de brasileiros no país. Mas Gastão Vieira acredita que os grandes eventos que vão acontecer em breve, como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, podem ser uma oportunidade para mudar esse quadro. É preciso haver uma consciência por parte do empresariado que você tem de cobrar o preço justo, que não afaste o turista. Para o ministro, os brasileiros buscam no exterior não apenas um turismo mais barato, mas também as compras. A alta tecnologia dos produtos lá fora atrai os brasileiros. Para aumentar a competitividade, Gastão Vieira afirma que o país precisa investir em inovação tecnológica. O brasileiro está comprando e comprando muito no exterior, produtos que têm uma qualidade melhor do que aqueles que são produzidos no Brasil, o que força aquela ideia correta da presidente que nós precisamos melhorar a inovação tecnológica dentro da indústria brasileira. O ministro acredita que, investindo em inovação tecnológica, o Brasil vai alcançar a meta do Plano Nacional de Turismo, publicado na semana passada. A expectativa do governo é elevar o Brasil da 6ª posição para a 3ª em economia turística até 2022. De Brasília, Daniele Soares. Vida News. Por falar em Brasil, eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, você considera o Brasil um país livre? Eu vou ler aqui mais algumas participações. O Edson Luiz Pereira diz o seguinte: é muito relativo. Se formos falar em questões burocráticas e tributárias, somos totalmente presos e atados em um sistema do governo ultrapassado, com leis não atualizadas. No resto, é um país liberal até demais, é o que diz o Edson Luiz. O Ciro Novaes diz o seguinte: na teoria, o Brasil é um país livre, porém não faltam tentativas constantes dos esquerdopatas de fazer desse país um socialismo moreno comunista. Temos de ficar mais do que nunca atentos, é o que diz o Ciro Novaes. O José Domingos dos Santos diz que não é liberal demais não, que o Brasil não é assim. O Adir Chuvinski, nosso ouvinte, que aliás veio ontem aqui nos visitar, diz que liberal até passar da conta, e manda um abraço para a apresentadora e também para o irmãozinho Pititico, que deve estar aqui. O irmãozinho Pititico, acho que deve ser você, Ciro Júnior.
Então um abraço pro Adir também. Pititico deve ter sido uma boa piada, porque o Ciro Júnior, pra quem não conhece, é bem grande. Aliás, ele foi campeão paranaense de musculação, não sei nem que ano, Ciro. Não, mas isso quando eu era jovem, né? Quando eu tinha 24 anos. Agora. Faz tempo. Ele tá dizendo que ele é velho. Você ouviu, Léo? Boa tarde. Agora que ele tem 60... Agora de jeito nenhum, agora não dá mais. Agora ele é pititico. É verdade. Também participando com a gente, o Renato Pereira diz que ele não acha o Brasil um país livre. Também participando com a gente via Twitter, o nosso amigo ciclista ao vivo, grande abraço para você, ciclista, diz o seguinte: o Brasil é livre para a prática de corrupção e da bandidagem. Tem leis, mas nem sempre são cumpridas. A nossa presidenta, por exemplo, está perdida, diz ele. Basta ver a comparação do salário mínimo, do Bolsa Crack e do Bolsa Presidiário. País livre para qualquer coisa. O político faz arte e nem é citado. Já o pobre, se fizer, é preso, diz o ciclista ao vivo. Você também pode dar a sua opinião, rapidinho, ainda dá tempo, 3029-9290 ou então pelas redes sociais, 3h50. Vida News. Esportes. E hoje vamos começar com o Paraná Clube, Ciro Júnior. Então, Luciano, o Paraná Clube vai jogar hoje à noite, 9h50 da noite, no estádio do Amaros, contra o Oeste, lá em São Paulo. O Paraná que está lutando para se manter no G4. Numa conversa com o vice-presidente Casinha, ele falou que o planejamento é uma vitória hoje e o empate terça-feira que vem contra o Paysandu, também fora de casa, lá em Belém do Pará. O que já seria excelente para o Paraná Clube. Mantendo esse projeto, esse planejamento, o Paraná continuaria no G4 e estaria a firmes passos para terminar pelo menos até a Copa das Confederações entre os 4, que é o principal que o Paraná Clube precisa, né, Luciano? O Paraná, então, já está escalado, o Dado Cavalcante já deu a escalação, já antecipou com Luiz Carlos no gol, Ronieri, Anderson, Briner e Paulinho, Cambará, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio e Rubinho, e o ataque Ronaldo Mendes e JJ Morales. O Paraná Clube, então, tem só o desfalque do Reinaldo e o João Paulo, aquele que veio do Operário, já está à disposição, vai estar no banco de reservas, e tenho certeza que, como o Dado Cavalcante não é um técnico, aqueles técnico teimoso, turrão, ele vai colocar o João Paulo e ele não sai mais do time. Olha só, o que você acha para esse jogo? Qual é o teu palpite? Olha, Luciano, o Oeste vem de 2 empates. Ele tem 2 empates, está invicto, mas também não ganhou. Mas eu acredito no Paraná Clube. Eu acredito no Paraná Clube com esse esquema de jogo fora de casa, aquela contenção de bola e muito contra-ataque. Eu acredito num 2-0 novamente pro Paraná. 2-0. Léo, qual é o teu palpite pro Paraná Clube? 1-0 pro Paraná Clube. 1-0 pro Paraná Clube. Eu vou apostar, você mais otimista, então. 5-0. Vou apostar no 3-1 pro Paraná Clube. Não, mas só pra corrigir, então é o Paulo Sérgio o atacante, não o João Paulo. Paulo Sérgio que veio do Operário. Isso. Ok, vamos lá. Coritiba, Léo. Vamos falar do Coxa. Tem poucas novidades no Coxa, mas tem coisas legais. Primeiro vamos começar pelo time, que vai enfrentar o Goiás no final de semana. E o técnico... Na Serra Dourada, Isso, né? O Marquinhos Santos acabou aí mantendo a mesma escalação que vem jogando aí desde o Atlético Mineiro, desde a estreia do Campeonato Brasileiro. Tem essa condição. E aí ficou aquela conversa de poupar o Alex, que o Alex voltaria para Curitiba, ia ficar descansando nesse final de semana, mas pelo que tudo indica, o Alex segue com o time, vai seguir titular, por enquanto esboça dessa maneira o técnico Marquinhos Santos. Então a escalação é Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Denis, Júnior Urso, Gil, Robinho e Alex, Geraldo e David. Então o Curitiba embarcou hoje. Não sei se embarcou agora, depois do almoço, ou tá indo no final da tarde para Goiás. Não tem essa informação correta. Mas hoje tá indo aí, já está indo, ou chegou já na cidade de Goiás, no estado de Goiânia, para enfrentar o Goiás no Serra Dourada. O detalhe legal é o seguinte, eu tava com os números aqui, vou pedir desculpa pro nosso torcedor ouvinte, que eu tava com os números, mas eles sumiram. Eu não consigo encontrar eles agora. Mas uma regularidade extrema no confronto entre Goiás e Coritiba. O número de vitórias para ambos os lados iguais, o número de empates, números iguais, e o número de gols também, números iguais. Aliás, todos também da mesma cor. Exatamente. Quer mais igualdade nesse confronto? O primeiro jogo entre Goiás e Curitiba foi um 2-2 e o último confronto também foi um 2-2. Olha só a coincidência, e você acha que vai dar o quê? Olha, um jogo difícil, né? Vive uma fase complicada o time do Goiás. 1-0 pro Curitiba. Vamos votar no Coxa, hein? Então. 1-0, 1-1, mas pra torcer pros nossos daqui, vou votar 1-0 pro Curitiba. Ciro Júnior. Então, Luciano, o Curitiba tem aquele velho problema de ser o time de pijamas. Ano passado, todos os jogos fora de casa, o Coxa seria rebaixado se só computasse os jogos fora de casa. Ganhou só 3. E se computasse apenas os jogos no Couto Pereira, o Coxa era campeão.
Ou seja, o Coritiba é grande em casa e se é pequena fora de casa. Espero que isso com o Marquinhos Santos mude. Mas, infelizmente, aparentemente não tá mudando. Mas eu vou ser otimista, eu vou apostar no 1-1. 1-1. Isso é o otimismo, 1-1. É mais na torcida aqui, fora na verdade. De casa, né? Isso. Lu, eu vou apostar no 2-1 pro Coritiba, diga. A última agora do Coritiba é uma notícia legal, interessante para os ouvintes. O Wilson Ribeiro de Andrade estava em viagem pela Europa, agora, recente, e ele firmou uma parceria com o Benfica, de Portugal. Então, ele e o presidente Luiz Felipe Vieira, do Benfica, trocaram ali experiências, projetos, tiraram fotos, posaram na fotografia bem bacana e bem legal. E o Wilson anunciou aí que pode sim haver a troca, o intercâmbio de jogadores entre o Coritiba e o Benfica, uma troca direta. Interessa muito ao time do Benfica o Abner, que é o lateral esquerdo das categorias de base, tem 17 anos, é um jogador muito bom. Interessa também o Raul Rui Dias, que pode ser emprestado para o time do Benfica. Aí vem aquele papo que nós tivemos fora do ar, Ciro, sobre essa conversa, esse namoro. O Rui Dias estar indo para o Benfica, já havia tido essa informação já no começo do mês, e pode ser envolvido esses dois jogadores na vinda do Allan Kardec, que é tão sonhado pelo Coritiba desde o começo dessa temporada. Então pode estar acontecendo essa negociação. O Allan Kardec pode pintar no Coritiba na abertura da janela internacional. O Abner e também o Raul Rui Dias podem estar indo para Portugal passar um período lá. E sem querer fazer piada de português, mas o Coritiba tá passando os coitadinhos do Portugal para trás. Porque o Allan Kardec joga muito e o Rui Dias tá numa fase muito ruim. O Abner é um bom jogador ainda pro futuro do Coritiba. Olha só. E o Atlético Paranaense, Ciro? Então, Luciano, o Atlético joga amanhã à tarde, 4h20 da tarde, contra o Flamengo, e lá no Arena Joinville. Só pra você ter uma ideia, Luciano, é o 6º estádio que o Atlético tá mandando jogos desde o ano passado. Meu Deus. Ou seja, o Atlético, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça, assim, o Atlético já mandou jogo no Janguito Malucelli, Vila Capanema, Vila Olímpica. No do Rio Branco. No Gigante de Tiberê e no Germano Krieger. Ou seja, agora é o 6º estádio diferente. Na Vila Olímpica do já foi. Na Vila Capanema já falou? Também, faltou Vila Capanema, Vila Olímpica. Deixa eu ver de novo, então. Germano Krieger, Caranguejão, não, foi no Itiberê. Foi no Tiberê, no Janguito Malucelli, claro, né? Janguito. Então vamos de novo. No Janguito Malucelli, na Vila Capanema, Vila Olímpica, Gigante de Tiberê, Germano Krieger e agora sim o 6º jogo que vai ser na Arena Joinville. Ou seja, o Atlético tá, infelizmente, um time sem casa, sem passeando, teto. Hein? Mas ano que vem, tá sem valendo a pena. Sem teto total, né? Mas tá valendo a pena. O projeto é grande, vai ter um estádio assim novinho, mas depois continua moderno. sem o teto retrátil, né? Só depois não, da mas Não, não tem problema. Sem o teto retrátil não tem problema algum. Vai ter a arena mais desenvolvida do Brasil. O homem falou que era o grande trunfo dele dentro do Atlético. Mas vai ter o teto retrátil, diferencial. Né? O diferencial. Vai vir. Mas segundo o Mário Celso... Ele não vai fazer igual fez a metade só do estádio, enganou a torcida e depois voltou. Não enganou. Teve aquele celeuma lá com o Colégio Expoente, lá que foi resolvido. Mas vamos torcer. O Atlético, então, está formado, já está praticamente definido, Luciana e Léo, com Everton, Léo, Manuel, Kleberson e Pedro Botelho. O meio, David, João Paulo, Felipe e Everton. O grande problema é o ataque, a grande dúvida, né? O Drubsky não confirmou ainda, mas tem 5 jogadores para 2 posições. Marcão, Marcelo, Ederson, o Ciro e o Douglas Coutinho. Ou seja, vamos ver se o Ricardo Drubsky, com esses treinamentos de luxo que ele falou que está fazendo, que são treinamentos no Campeonato Brasileiro, imagina. Coloque pelo menos ali, então, o Ederson e o Douglas Coutinho, ou Ederson e Ciro. Mas quando que ele vai pôr o Douglas Coutinho e o Ciro para nós ver ele jogar? Ele tá colocando no segundo tempo só, mas todo mundo quer ver o Douglas Coutinho desde o início do jogo. E pegar ritmo contra times grandes, que é o que precisa. Já tá na hora. Já passou da hora. Azedou já. Que Marcelo e Marcão, me desculpe os torcedores atleticanos que gostam pelo menos do Marcelo, mas não é jogador de Série A, nenhum dos dois. Os dois que sejam emprestados, que sejam vendidos, mas não dá. Infelizmente isso. E o Flamengo, você tá no mesmo patamar que o Atlético no Brasileiro. Tem 1 ponto em 2 jogos. 1 ponto e cada um fez um jogo fora e um em casa. E o Flamengo, tradicionalmente, é um freguês de carteirinha do Atlético quando o Atlético joga na Baixada. Como agora vai ser na Arena Joinville. Exatamente, que é um campo neutro, vai ser um pouquinho mais complicado. Mas ainda vou ser otimista, Luciano. O Flamengo não tá em boa fase, vou votar num 2-1 pro Atlético. 2-1 pro Atlético, Léo? Atlético Paranaense é 2-1 também, viu? 2-1 você vai Isso, junto, então. Vamos com o Atlético. Eu vou no 3-1 pro Atlético, porque eu sou otimista. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Ciro, eu não sei se você viu, mas enfim, também o Instituto, o BDO, mas um relatório da empresa de consultoria BDO indica que o Atlético Paranaense é o clube que registrou maior aumento de receita de 2011 para 2012. Enquanto em 2011 o rubro-negro arrecadou R$62.182.000, em 2012 o valor subiu para R$187.083.000, um crescimento de 201%.
No ranking geral, o Atlético ainda fica em 7º na arrecadação. O Curitiba, segundo o relatório, teve arrecadação 25% superior em 2012 em relação a 2011. No ano passado, o clube teve receita de R$ 87.757.000. Mas nessas receitas envolve tudo, desde venda de jogadores... Tudo. São isso. todas as receitas. Não só patrocínio. Hoje o Curitiba está na 13ª posição no ranking dos clubes. Mas pelo que vi também, muito desse dinheiro também que foi o Malucelli, ele adiantou uma parcela da televisão. Talvez isso Normalmente já acontecia isso. O Petralha também, toda a sua administração sempre adiantou uma parcela. Só que ele adiantou para comprar o morro, né? Isso que foi o problema. Bom, o motivo, enfim, eu não quero nem dizer que a gestão é diferente dos recursos, mas os recursos adiantados sempre ocorreram da mesma forma, viu, Ciro? Vamos lá agora, 3h59, 3h59. Vida News. Voadora do dia. Bem, um grupo com 40 índios ocupou o escritório da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, em Paranaguá, aqui no litoral do estado. Protestaram porque, adivinhem, os alimentos estariam vencidos, os alimentos que estavam sendo enviados para a aldeia estariam vencidos e sendo fornecidos para as comunidades indígenas. Além disso, segundo os índios, as cestas básicas teriam atraso na entrega. O grupo ocupou o prédio há quase 24 horas e prometeu não sair até que o chefe do núcleo da FUNAI de Paranaguá chegasse lá e fosse substituído, ou seja, não adianta só estar por lá. O que eles querem é que ele seja substituído, porque não dá, né? Levar alimento vencido para as aldeias não tem nenhum sentido. Portanto, voadora nesse tipo de iniciativa absurda. Os índios merecem sim, como toda a população brasileira merece, no mínimo, respeito. E respeito é a alimentação adequada, medicamentos e vacinas, como todos os outros teriam direito. 4 pontualmente. Vida News. Crônicas. O que são os sentimentos, será, hein? Agora que eu vi aqui, 31 de maio, hoje é dia do meu aniversário. Pois é. Muito obrigado pelas pessoas que me mandaram vários e-mails que recebi e as pessoas que me parabenizaram, os amigos, amigas. Muito obrigado. Um dia do aniversário, né? Ficando mais velho um pouco. Muito obrigado, um grande abraço e respeito e consideração por toda a equipe desse programa Vida News e todos que, enfim, meus familiares e amigos, tá? O que são, eu estou agradecendo porque eu recebi também vários e-mails, vários recados e várias mensagens pelo Facebook, né? E pessoalmente também. O que são os sentimentos, será? O templo, olha que bonita essa crônica aqui, se prestar bem atenção. No templo de Apolo, na Grécia, havia uma inscrição no frontispício que dizia: conhece-te a ti mesmo. Devemos empregar essa premissa em nossa vida sentimental, porque é necessário aprender a conhecer os movimentos emocionais. Se é. Que se passam no nosso interior, a dirigi-los de forma adequada e a dar a eles o melhor caminho. A capacidade para controlar e dominar os nossos sentimentos, dominar as nossas paixões, é um sinal de maturidade. Tem gente que age instintivamente e depois se arrepende, porque a dor do arrependimento é pior do que a dor da ação. Mas precisamente a gente tem que ser capaz de adiar a recompensa numa era como essa. E que era essa? É a era do imediatismo, o pra ontem, não pra hoje. E em que tudo tem que ser rápido, feito no momento, já, agora. As raízes de uma conduta mais livre e independente se encontram exatamente na capacidade de adiar, talvez, o imediato. Calma, ponderação. Em poucas palavras, ter uma visão de futuro, olhar para mais além.
levantar a vista e contemplar o fundo do horizonte, alongar nosso olhar de vida, pensar, enxergar, analisar e depois agir. Da mesma maneira que educar uma pessoa não é dizer sim a tudo, não. Educar nossos sentimentos não consiste apenas em dirigir, projetar, racionalizar. É preciso saber conhecer as coisas. Só poderá ensinar quem souber. E só poderá ensinar quem sentir. É preciso também conhecer as coisas negativas que se infiltram no interior de nós mesmos. É preciso saber lutar contra o pessimismo e expulsá-lo dos nossos corações. Temos que aprender a ter a capacidade de se autogovernar, de se autoconhecer. E esse autoconhecendo, distinguindo entre o que é realmente valioso do que não é. E o que é apenas uma aparência. Verdade e aparência são duas operações decisivas em tudo que se relaciona com os sentimentos. Vamos embora, gente? Vamos que vamos, né? Olha, além da Rede Mercosul, redemercosul.blogspot.com.br, você encontra as crônicas de Rogério Ataíde no blog rogerio.ataide.zip.net. Tanto ponto, né? Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi, toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde, ele que está hoje ouvindo o nosso programa com toda a sua família, já que hoje é aniversário dele. Ciro Júnior, a última informação do esporte. Então, Luciana, amanhã às 16 horas, estreia do Jota na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Lajeadense em Lajeado. Então, boa sorte para o nosso outro representante curitibano que está lá disputando uma vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Jota Malucelli. E amanhã é o grande dia do Pocket Show da Vida, né, Léo? Exatamente, convidando já o pessoal que está ouvindo, ainda dá tempo, ainda restam poucas vagas para você que está ouvindo a gente. 3029-9290 é o telefone para você ligar e confirmar. Lembrando que você pode trazer mais uma, duas, 3 pessoas, dependendo de como vai estar aqui a disponibilidade. Então você pode inscrever sua família toda para poder acompanhar com a gente o Pocket Show da Vida. A procura tá grande, Luciana, e a gente orienta o pessoal até às 6 da tarde, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição e participar conosco. Prêmios, entrevistas, o Ciro vai estar aqui conosco também, você, Luciana, vai estar conosco, eu vou estar aqui, todo mundo vai estar na área, e o show da Evelyn Liz completamente na faixa para você que tá vendo. É só chegar. É só aqui isso, 3 horas da tarde, né? A partir das 3 da tarde, no auditório da Rede Mercosul, no bairro do Vista Alegre, ligando para cá no 3029-9290 ou pelo facebook.com/Fundação Exclusiva ou pelo Vida News também, tanto faz, você pode entrar em contato, entra em contato conosco, garanta a sua presença, é um programa bem legal para você fazer com a sua família, com a sua namorada, com seus pais. Fique à vontade, a gente está aguardando por você para conhecer você aqui. E venha que a gente vai tirar uma foto com você com toda certeza. E termina aqui mais uma edição do Vida News. Tchau, Léo. Valeu, Lu, até amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Ciro Júnior. Tchau, Luciana. Tchau, Léo. Até amanhã. Tchau, Silvia Lucina. Tchau a todos vocês que acompanharam a nossa programação até agora e até amanhã, se Deus quiser, aqui, às 3 horas da tarde, na Rede Mercosul. 4h07. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde.